Fala galera da ideia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton. Para quem me conhece, eu também sou o Clinton. É nós e tamo junto. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, de deixar o seu like. Se você assistiu o vídeo e não gostar, deixa o seu dislike, não tem problema nenhum. Se for possível, deixa um comentário falando bem, falando mal, falando a sua visão sobre o que você achou, se você concorda, se você não concorda. Beleza? E se você quiser ter um contato mais direto comigo e com a Ari, entra no nosso canal do Telegram, o link vai estar aqui embaixo na descrição e também fixado nos comentários, beleza? A gente está lá 24 horas trocando informações, falando sobre todos os ativos do mundo, todos os mercados do mundo, para a gente poder interagir cada vez mais. Beleza? Hoje o vídeo vai ser sobre... A gente vai passar uma visão geral, né, da minha perspectiva do que está acontecendo no mundo e também sobre os ativos que vocês pediram lá. Tem vários ativos bacanas para a gente poder entender o movimento que eles estão fazendo. Fechou? Então é isso. Bora para o vídeo. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui para a gente poder bater esse papo melhor. O primeiro ativo que pediram aqui para a gente foi AUD-USD. Vamos lá. Falar um pouquinho. Eu gosto sempre de lembrar que não é porque, igual, o cara pediu AUD-USD, é um ativo do Forex. Aí, eu não opero Forex, eu não vou assistir essa parte do vídeo. Serve para qualquer mercado. Esquece a marca d'água que está aqui, que está do AUD-USD, e entende que são pessoas comprando e vendendo. É o comportamento humano que faz o preço, de fato, subir ou cair. Beleza? Então, só isso e vamos lá falar de AUD-USD. Ele pediu AUD-USD no gráfico diário, olhando 60 minutos. Aqui, a gente pode entender que essa região de fundo é uma região válida. Beleza? Porque a gente teve o rompimento dessa região. Então, a partir desse momento aqui, ele me validou essa minha região como meu último fundo válido. Eu entendo que aqui eu tenho um equal high, então eu sei que foi deixado liquidez aqui em cima dentro dessa região. E eu já tive o primeiro ponto, né, que eu gosto de pensar quando eu estou numa região de fundo, que é um candle fechando abaixo da minha região. Até o momento eu não consigo fazer nada, eu não consigo vender, porque eu estou numa região de fundo, né? Eu não gosto de vender fundo, e nem comprar, porque eu não tenho um argumento técnico para eu poder comprar. Qual seria o meu argumento técnico para eu poder comprar? Eu esperaria um candle fechar acima dessa região, romper a máxima, então esse meu trade vai demorar ainda no mínimo 2 dias, né, para acionar. Caso faça esse movimento, eu tomo posição na expectativa de romper essa região, entendendo que aqui eu tenho liquidez que foi deixada por esse equal high, beleza? Meu stop ficaria aqui embaixo, seria um stopzinho assim, para eu poder buscar esse alvo aqui, beleza? Esse seria um trade que eu faria em AUD-USD, entendendo que eu estou numa região de fundo, dentro dessa região, a partir do momento que eu rompi essa região, que seria a minha última base, né? A gente pode entender também que isso aqui seria a nossa base traçada para uma acumulação. Aqui seria a nossa referência, aqui foi onde manipulou, e o ideal era que esse ponto aqui tivesse segurado como uma possível defesa do médio do player. Mas, traçando a nossa linha na região superior da base, a gente também teria a região sendo a nossa referência, aqui sendo a nossa região de manipulação, e aqui uma provável possível defesa do médio do player. Eu não gosto quando a defesa do médio vai até lá em cima, né, até a última região do topo, porque eu entendo uma fraqueza vendedora, o que não foi que aconteceu nesse gráfico aqui. Mas essa seria a minha visão, como eu estaria olhando para AUD-USD. Caso a gente tenha um candle fechando acima dessa região aqui, eu estaria procurando argumentos para eu poder comprar, beleza? Provavelmente o dólar australiano, se acontecer isso, vai ganhar valor em relação ao dólar americano, beleza? Isso serve para a gente poder filtrar as nossas operações em outros mercados, entender a força do dólar, se o dólar está ganhando valor, se o dólar está perdendo valor. Provavelmente, quando o dólar ganha valor, as bolsas mundiais, as moedas dos países,
perdem valor. Quando o dólar perde valor, geralmente, né, a probabilidade maior é que as bolsas mundiais ganhem valor e as moedas dos países também ganhem valor. Beleza? São inversamente proporcionais, não que seja uma regra, mas eu acho interessante a gente ter essa visão. Beleza? Então essa seria a minha visão para a UD, USD, inclusive, se você quiser antecipar e até pede para olhar nos 60 minutos, você traçaria a sua linha. E se você quiser antecipar pelos 60 minutos, também seria possível antecipar pelos 60 minutos. Inclusive, já antecipou, na verdade, né? Teria antecipado pelos 60 minutos, você teria entrado aqui e já teria tomado stop. Então, agora, o mais provável seria esperar, de fato, o gráfico diário para você poder tomar a sua decisão. Seu stop estaria abaixo dessa regiãozinha aqui, né? Nessa gordurinha. De qualquer forma, ali, entendendo que já foi estopado, o ideal agora é esperar o tempo gráfico referência, que nesse caso seria o gráfico diário. Tentou antecipar pela 1 hora, tomou stop, não tem problema, vai para o gráfico diário e tenta fazer o trade. O que não pode é antecipar o trade, no caso pelo gráfico diário, pelo gráfico de 1 hora, e depois não fazer o do gráfico diário, que teoricamente é o trade certo, né? Por medo ou por alguma coisa. O seu gerenciamento de risco tem que te permitir fazer no mínimo as 2 entradas se você quer antecipar pela 1 hora. Beleza? Então, AUD USD. Vamos mais. Pediram para a gente falar de LDO USDT. LDO USDT. No gráfico semanal e diário. Vamos lá. Vamos lá. A gente ainda não teve a região, né, lá da máxima, pelo menos por esse gráfico aqui da Binance, o rompimento dessa região de estrutura desse topo, né? Então, o top mesmo seria ter rompido esse topo para validar as nossas regiões lá embaixo, o que não aconteceu pelo gráfico semanal. Então, fica um pouco mais complicado. Quando a gente coloca o gráfico diário, talvez a gente consiga ter alguma leitura um pouco melhor. E de cara eu já consigo entender que aqui vai ser o ponto de liquidez maior, né? Isso aqui vai ser o nosso equal low dentro desse order block aqui, que não deixa de ser um order block válido. O que eu estaria esperando para esse movimento? Eu queria ver o stop dessa região, desse equal low aqui. Por quê? Provavelmente o stop dessa galera ia gerar esse desequilíbrio, né? As pessoas vendendo a mercado e provavelmente seria uma região errada para a gente poder vender, visto que a gente tem essa região desse order block e essa região dentro desse order block, que são regiões compradoras. Então, aqui é uma região compradora e aqui é uma região compradora. Eu queria ver esse desespero, esse candle vermelho sendo acionado, justamente que seria o stop da galera que está comprada, né, nesse equal low. Só que você estaria estopando uma posição errada, na verdade, né? E isso aqui geraria liquidez para o preço poder subir. Então, caso o preço chegue aqui dentro dessas regiões, principalmente dessa primeira região aqui, e faça algum argumento, ou pelo menos tocando a região de 50% desse order block, ou manipulando um candle fechando abaixo da minha região, um candle fechando acima da região, é o contrário. Um candle fechando abaixo da minha região, um candle fechando acima da minha região, rompendo a máxima, eu já fico confortável para poder pensar em uma posição comprada pelo menos até essa região aqui, onde também é uma região de liquidez do preço. Beleza? Então eu sei que essa minha região é o meu order block válido, eu sei que aqui eu tenho o meu equal low, que é onde provavelmente vai gerar liquidez. Então, se tiver um candle negativo mitigando essa região desse último order block aqui, é um ponto onde eu quero procurar por compras. Beleza? Essa seria a minha visão para LDO USDT. Fechou? Estaria procurando por compras agora, caso a gente tenha essa região sendo estopada. A próxima, GMX USDT. O que eu queria ver em LDO é o que está acontecendo mais ou menos aqui em GMX. GMX já está fazendo esse movimento, que é perdendo essa última região de fundo dentro dessa região desse order block aqui, esse order block de compra. Inclusive, essa região é uma região de fundo. A partir do momento que eu tive esse movimento aqui, rompendo essa estrutura, essa minha região é uma região válida, é uma região de fundo confirmado.
E tudo isso aqui é uma mitigação para eu comprar no ponto mais barato a favor da tendência, com a expectativa de romper essa região desse topo, beleza? Então aqui dentro eu já estaria procurando argumentos para eu poder comprar GMX, traçando a minha linha pelo menos no 50%, para pegar o trade no mínimo no 50%, um risk entry, ou esperando a manipulação, candle fechando abaixo da região, um candle fechando acima da região, rompendo a máxima, para eu tomar essa posição aqui, beleza? Os dois modelos são válidos dentro dessa pernada, que seria o movimento que eu estaria esperando para a LDO, GMX já está fazendo, então provavelmente, como o mercado cripto em tese anda junto, né? Se GMX der a condição primeiro, provavelmente LDO não vai dar a condição, porque GMX já está antecipando o movimento, beleza? Então, fique ligado aí, para quem quer operar LDO, pode ser que não dê a condição, se em GMX der, ou no Bitcoin, ou em qualquer outro ativo, provavelmente para você não ficar de fora, porque em tese eles vão andar juntos, beleza? Mas de fato, espera o sinal gráfico que você quer lá no seu ativo que você de fato quer operar. Fechou? Vamos mais. Ixi, embaçou. Desembaçou. Espera. Tá, desembaçou. Vamos. Próximo. ADA. ADA USDT. Gráfico diário. ADA vamos colocar no semanal para a gente poder entender, está deixando uma região de liquidez aqui nessa região, né? Seria o nosso equal low dentro dessa região. O ideal, o melhor dos mundos é esperar estopar essa região pelo semanal, deixa a nossa linha traçada aqui dentro dessa região. Caso a gente tenha um movimento, um candle fechando abaixo dessa região do semanal e fechando acima da região, seria um ponto interessante para a gente poder pensar em alguma compra a favor de ADA, porque de fato existe liquidez nesse equal low e o stop das pessoas de fato estão aqui embaixo. O stop de quem está comprado está aqui. Então o ideal seria que essas pessoas fossem estopadas para a ADA poder ter mais força, para a gente poder pensar em alguma compra no movimento de manipulação, movimento de fechou fora, fechou dentro, movimento de spring, beleza? Quando a gente coloca o diário, fica praticamente a mesma leitura, né? A gente vai ter essa região aqui com essa região aqui, sendo uma região de liquidez. Ela foi até o último order block, dentro dessa região de drop, base, drop, voltou, mitigou, o que a gente falou muito lá no nosso imersão de sábado, quando tem uma base, quando o preço toca na base, provavelmente ele vai dar continuidade a um movimento de baixa, né? Drop, base, drop, queda, base, queda, é um padrão de baixa. Então, a expectativa que a gente tem é de perder essa região de fundo para dar continuidade à nossa tendência e formar o nosso boss. Tudo isso a gente falou no nosso imersão de sábado, que também tem vídeo no canal falando sobre todos esses conceitos. Inclusive, queria agradecer todo mundo que participou do nosso imersão. Foi muito top, muito show. A gente não esperava que fosse ter tanta adesão assim. A gente fica muito feliz. Inclusive, se você não conseguiu assistir ao vivo e comprou o nosso imersão, o pessoal está editando e deve liberar para vocês até no máximo segunda-feira. Já vai subir para a plataforma para você poder desfrutar e assistir. Se tiver qualquer dúvida, vai lá no nosso canal do Telegram, porque a gente está lá para isso, para de fato tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Obrigado a todo mundo que participou e tamo junto. Que venham as próximas. Então, seria essa minha visão para a ADA. Eu só consigo comprar ADA nessa região aqui, manipulando essa região. E seria isso. A venda também já aconteceu exatamente no nosso movimento da nossa antiga base, o nosso drop, base, drop, né? Quando o preço voltou, foi o ponto mais caro para a gente poder vender a favor dessa pernada de baixa, a partir do momento que a gente perdeu essa nossa última referência de fundo. Então, agora a expectativa de ADA é ir lá tentar perder a região ali de 20 e poucos centavos. Beleza? Essa seria a minha leitura para ADA. Cripto acabou, vamos para ações. Vamos falar um pouquinho dos mercados.
Eu vou falar das ações e no final eu falo dos mercados, porque senão vocês assistem a parte dos mercados principais e saem do vídeo, beleza? E não é para pular o vídeo também não pode pular o vídeo, beleza? Vamos lá. Vamos falar dos ativos, depois eu volto para a gente falar dos movimentos maiores. CBAV. Vamos lá. CBAV é um ativo que eu estou bem de olho. Eu estou... Claro que se o mercado de fato todo for cair, provavelmente ela não vai segurar, né? Não tem essa expectativa, mas eu acho um ativo bastante interessante pelos modelos que estão se formando, os padrões gráficos que estão se formando. Paga também ali em torno de 10% de dividendo ao ano. Então é uma ação que me faz olhar com os olhos diferentes para poder comprar um pouquinho dela aí todo mês, toda semana, pensando mais na questão de médio e longo prazo do ativo. CBAV a gente tem aqui agora, a gente tinha, né? Essa região como a nossa referência. Isso aqui era a nossa referência, aqui vai ser a nossa manipulação do preço, e aqui, tudo isso aqui, né, pode ser ainda uma possível defesa do médio do player, né? A favor do movimento de alta. O problema do CBAV foi que algumas casas de análise deu compra nessa região, então provavelmente antes de subir vai dar aquele velho stop que a gente falou na semana passada, para depois ele dar continuidade a favor do movimento de alta, né? A gente tem essa região desse equal high que foi montada, que teve o rompimento aqui em cima dessa região, validando as nossas regiões de fundo. Então, pelo gráfico diário, a gente está numa região onde ainda pode ser uma possível defesa do médio do player. Quando a gente olha o nosso RSI, ele está chegando de novo a ficar aqui próximo da região de 30, né? O ideal, a compra top, geralmente é quando está abaixo de 30, a gente fica mais confortável para poder pensar nesses movimentos. E também pode estar querendo formar uma divergência dupla, que a gente também falou lá no nosso imersão, que é quando a gente tem os fundos mais altos, certo? No indicador, enquanto no preço os fundos estão caindo. Então, deixa eu desenhar um pouquinho melhor para vocês aqui. Seria mais ou menos esse movimento. Ó. Esse fundo está mais baixo do que esse fundo, está mais baixo do que esse fundo, que provavelmente o ideal agora seria perder esse fundo para esse fundo continuar mais baixo do que esse fundo, formando uma divergência dupla. O indicador está caindo, o preço está caindo, enquanto o indicador está subindo. Mais uma vez aqui criando uma nova divergência para a gente poder ficar mais confortável a favor desse movimento de compra. CBAV não consigo vender e eu estaria de fato procurando argumentos para eu comprar CBAV para o meu médio e longo prazo, olhando um gráfico diário. Fechou? Vamos mais. Goal. Goal também é uma que eu estou de olho. Na verdade, eu não estou de olho em Goal, estou de olho em GGBR. Eu prefiro comprar GGBR simplesmente por comprar, porque Goal é a hold, né, de Gerdau, então eu prefiro estar comprando a GGBR. Mas o ativo vai caminhar junto, praticamente. A gente teve toda essa pernada de alta, né, do ativo, que veio rompendo essas estruturas anteriores aqui, e com isso ela valida as minhas regiões. Isso aqui foi um rally, uma base e um novo rally. Essa região aqui agora é uma região de compra, é uma região de possível parada do preço da venda, que inclusive, né, foi o que aconteceu em ADA. Agora há pouco a gente olhou, fez um movimento só que oposto, de drop, base drop, tocou lá na base e caiu. Nesse caso, a expectativa é que toque na base para subir. Ponto de interesse que a gente pode pensar seria os 50% da região de base, né, aqui no caso, quando fosse para tocar, ou esperar a manipulação, fechando abaixo, fechando acima, ativa gatilho para a gente poder pensar em alguma compra. Então a gente já consegue entender, né, olhando os ativos, olhando o AUD, USD, olhando a questão de Goal, entendendo já o movimento que provavelmente os ativos estão próximos de uma regiões de demanda. Se o índice futuro estiver próximo de uma região de demanda e o dólar estiver próximo de uma região de oferta, pode ser que essa queda está próxima de acabar para poder fazer pelo menos um repique para continuar o movimento de baixa ou para
romper o novo topo. Tudo isso olhando os ativos é interessante para a gente poder montar o nosso cenário macro como um todo. Beleza? Inclusive, aqui no caso, né, dentro dessa região, a gente teria essa última região de fundo aqui, que já é uma região interessante, e que o preço já está dentro dessa região, né? Mas o ideal mesmo seria entender essa região de base como um todo aqui, né? O preço cair mais um pouquinho aqui seria já interessante para a gente poder pensar em uma compra em Goal, pelo menos para levar nessa regiãozinha aqui, onde teve o movimento desse imbalance aqui, desse desequilíbrio que foi muito forte. Beleza? Essa é a minha visão para Goal. Use Minas semanal. Use Minas semanal. Aqui seria a nossa referência, né? Tá montando a nossa base. Aqui foi a nosso equal low, a nossa liquidez. Isso aqui foi a nossa manipulação e o preço ideal era ele voltar pelo menos até essa região desse quadrado para ele poder ser a possível defesa do médio do player, onde o player vai defender o preço médio dele a favor de um movimento de alta. Então, o ponto mais interessante para os Minas que eu vejo seria de fato nessa linha aqui, em torno de 6 e... Deixa eu marcar certinho aqui para a gente não ter dúvida. Eu procuraria por compra aqui em Uzi Minas ali em 6,50 mais ou menos, 6,55, já é um ponto que eu pensaria em comprar. Vender Uzi Minas nessa região, eu não consigo vender, infelizmente. Para mim é uma região que provavelmente o preço pode estar, né? Já fez um movimento de um drop, e agora essa base aqui, como ele manipulou a região inferior da base, a expectativa é que ele venha fazer a defesa do médio do player para poder subir. Então, não consigo vender os Minas dentro dessa região. Eu estaria esperando cair até aqui para eu poder pensar em alguma posição compradora do movimento. Quando a gente coloca aqui nosso RSI, a gente já pode começar a enxergar uma possível desaceleração, né, no RSI. Quando a gente coloca o nosso MACD, tem uma possível divergência se criando aqui. A gente tem o preço subindo, o indicador subindo, o MACD linha subindo, enquanto aqui o preço estava caindo. A nossa linha do zero, muito legal, né? Mais forte do que todo esse tempo aqui para trás, que seriam essas regiões de topo, provavelmente serão testadas ou superadas em relação, né, a esse topo aqui. Então eu ficaria de olho para um possível movimento comprador em Uzi Minas, entendendo que essa região aqui é um equal high, tem liquidez e que provavelmente vai ser testada ou superada quando a gente olha o nosso MACD. Beleza? Então, estaria de olho para uma possível compra em Uzi Minas, lá em 6,50, 6,60. CVC B3, gráfico semanal. Mínima histórica? Mínima histórica. Como é mínima histórica, né? Já não consigo vender porque eu não tenho nem referência. Então, pelo semanal, né, a gente pode entender que essa região aqui seria uma região de fundo. Como que eu utilizaria alguma estratégia aqui em Uzi Minas? Eu não... Claro que se fechar dentro aqui pode ser um gatilho para a gente poder pensar em alguma compra, né? Mas além disso, o que eu queria ver? Eu queria ver o MACD ticando para cima. Eu queria ver o MACD tendo uma força compradora, me apresentando uma força compradora para eu ficar mais confortável ainda para poder fazer essa compra em CVC. Vender CVC aqui agora eu não consigo vender, infelizmente, para mim é um ativo em mínima histórica, né, teoricamente uma região de fundo ou próxima de fundo, e no fundo eu não vou querer vender nunca. Ele pode cair mais 2 anos seguidos, mas infelizmente ele vai cair sem mim, e eu estaria de fato, se fosse para fazer alguma coisa, e seria procurar por algum argumento comprador. O ideal era que o MACD ticasse para cima em algum momento, para eu poder entender que existe uma força compradora chegando, um movimento de manipulação sendo montado numa região de fundo, e aqui seria o movimento onde, rompendo a máxima, eu pensaria em um movimento altista, um movimento comprador para a CVC. Beleza? Como vocês estavam falando lá no Telegram, né? Eu vi, deve estar subindo igual um foguete. Vamos lá.
Pomo no diário. Não tem muito o que a gente fazer, né? Com o Pomo aqui, o ativo está subindo infinito. Quando a gente coloca num gráfico mensal, a gente acha um topo aqui, né? Então aqui a gente já pode entender, essa barra do gráfico mensal é uma barra que eu já falei para vocês, né? Numa região de topo, já começa a pensar, pode ser o final do movimento comprador. Quando a gente coloca o volume aqui, o volume já está acima da média, já tem alguns dias, né? Isso aqui olhando no gráfico mensal, só para a gente ter alguma referência. Alguns dias não, né? Alguns meses acima da média. Então, provavelmente, esse movimento comprador deve estar chegando ao fim. Beleza? Então, ficaria atento para a gente pensar aqui numa... Se eu estou comprado em Pomo, eu com certeza agora que já estaria procurando argumentos para eu poder zerar. E se para entrar vendido, precisa esperar pelo menos uma manipulação numa região de extremidade, né? Quando a gente coloca o mensal, só para ter como referência, tá? Aqui seria a nossa região de topo. Então, qualquer candle, né, que fechasse aqui embaixo, num gráfico diário ou num gráfico semanal, pode ser que ative um gatilho para poder cair. Tudo isso aqui seria a nossa região de referência, seria o nosso equal high montado. Isso aqui seria a nossa manipulação do preço, mas precisa ter um candle fechando abaixo de 5,50, 5,40. Antes disso, não tem argumentos para você entrar vendido em Pomo. Você pode desmontar a sua posição, mas entrar vendido não tem motivo nenhum. Beleza? Eu, com certeza, nesses parâmetros aqui, rompendo o máximo histórico de um ativo, eu estaria procurando motivos para zerar a posição. Pode continuar subindo infinito, mas eu não vou pagar para ver. Beleza? Isso sou eu, Clinton, de forma educacional. Quando o ativo rompe máxima histórica, eu não consigo mais ficar comprado nele. Da mesma forma, quando ele está perdendo uma região de fundo, eu continuar vendido nele, beleza? Porque provavelmente nós estamos numa região de topo e no topo eu não quero comprar, eu quero vender, beleza? Essa seria a forma como eu iria conduzir a minha operação se eu tivesse comprado em Pomo. SMTO, São Martinho, gráfico diário. Vamos lá. A gente tem essa região aqui, que foi uma região de... Eu lembro dessa época que vocês falaram, que aqui seria a nossa... Isso aqui foi a nossa base, né? A nossa primeira base. E aqui foi a nossa região que a gente estava olhando o fechamento desse doji aqui, ó. O fechamento desse doji. O preço foi lá, tocou, manipulou essa região dessa base que foi montada, veio aqui para defender o preço médio dele, né? Até agora o movimento praticamente perfeito. E aqui, com certeza, entendendo que aqui era o meu key level do movimento, eu agora, tudo que está aqui em cima é o meu choque e eu procuraria argumentos para poder vender. Primeiro argumento que eu encontrei, o fechamento desse doji seria um ponto interessante para eu poder vender. Segundo argumento que eu vejo, para eu poder pensar em alguma venda, seria nessa região aqui. Essas duas regiões seriam regiões válidas para eu poder pensar em vendas. Beleza? Para São Martinho. Se eu estou comprado, eu zeraria. E se eu não estou fazendo nada, o argumento que eu tenho aqui era para pensar em alguma posição vendida para São Martinho. Qual é a expectativa, Clinton? A minha expectativa era que a gente venha fazer o rompimento dessa região de fundo e buscar pelo menos essa região aqui. Por quê? Isso aqui foi um rally, uma base e um novo rally. Então, essa região de base me gera uma região de demanda, onde seria o ponto de possível parada do preço, confluindo com esse fechamento desse doji, que era um Candle Clinton. Se você não sabe o que é Candle Clinton, vai lá no nosso Telegram e fala assim, não sei o que é um Candle Clinton, que a gente vai mandar um vídeo explicando para vocês lá sobre o que é o Candle Clinton. É um candle bastante poderoso. Beleza? Então essa seria a minha visão para São Martinho. Se eu estou comprado, eu estaria procurando argumentos para eu vender com a expectativa de perder essa região de fundo. Beleza? E aqui eu estaria pensando em comprar novas posições de São Martinho. Essa é a minha visão. Beleza? RRP3. Gráfico diário. Vamos lá. O
Aqui tá bem claro o movimento, né? A gente teve essa região aqui sendo nossa região de liquidez. A partir do momento que a gente teve esse drop, base, drop, essa região era a nossa antiga base do preço. Aqui foi onde ele tocou. Opa! Aqui foi onde ele tocou na nossa base, a base vermelha, tá? Desculpa, gente. Aqui era a nossa base da venda, mesmo argumento de ADA, né? Tocou na região de 50% e o preço veio cair. Então, São Martinho aqui agora, ponto onde eu pensaria em compra apenas dentro dessa região. Antes disso, não consigo comprar São Martinho. Essa foi a pernada, né, que rompeu essa estrutura. A partir do momento que rompeu essa estrutura, esse é o último ponto e o único ponto válido onde eu pensaria em comprar RRP3. Antes disso, não compraria. E se eu estou vendido, aqui seria um ponto onde eu iria sair, exatamente nesse retângulo verde. E se eu quero entrar vendido agora, eu não entraria, não vejo um risco-retorno favorável pensando em venda para RRP3. Eu pensaria em compra caso o preço chegasse aqui. Se não chegar aqui, aquelas duas velhas palavras, né? Parabéns e paciência. Beleza? Então, essa é a minha visão para RRP3. GGBR4, olha, pediram aqui GGBR4. Estou de olho também, bons fundamentos, né? Legalzinho, gosto. GGBR3 para uma carteirinha de longo prazo. Vamos lá. A gente pode já de cara entender o rally, uma base e um novo rally. Então, agora, essa região aqui vai ser a nossa região onde a gente vai ter o nosso possível ponto de parada do preço. A base que rompeu, né, fez um novo rally. Agora, quando o preço volta nela, é uma região de possível demanda do preço. Então, assim como o Goal, em GGBR, eu estou procurando argumentos para eu comprar. Ponto interessante onde eu pensaria, pelo menos os 50% dessa região aqui seria um ponto interessante para pensar em comprar GGBR4, porque o seu risco-retorno fica melhor. Mas, entendendo que você já está nessa região de demanda, o preço já deu aquele velho toque, aquele toque aqui dentro dessa região. Dá para você diminuir o tempo gráfico para uns 60 minutos e procurar algum argumento comprador, como possível uma manipulação na extremidade dessa região. Candle fechando abaixo aqui, um candle fechando acima, pode ser um movimento, um argumento comprador tentando antecipar o gráfico diário. Lembrando que se estopar esse movimento, você teria que entrar pelo gráfico diário lá naquela região validada do gráfico diário da última base. Beleza? Então, seria essa a minha visão, ou pelo menos, né, esperar o fechamento desse doji aqui, um candle fechar abaixo da região, fechar acima e romper a máxima, para a gente poder ficar mais confortável a favor do movimento comprador. Vamos mais. CCM FUT. Qual que é o diário? CCM FUT. Isso aqui tá caindo infinito. Vamos lá. Vou colocar o mensal para ver se acha alguma coisa aqui. Tá, vamos lá. A partir milho. Vamos olhar o maior, porque como tá caindo infinito, né? Aqui foi a nossa última quebra de estrutura, onde o preço rompeu. Então, essa aqui foi a nossa pernada, onde deu início a todo esse movimento. Esse order block aqui, pelo gráfico mensal, ele é um order block com certeza válido e é onde o preço está exatamente agora, né? Então, quando a gente vai refinar, podemos entender que dentro de um order block do gráfico mensal, e entendendo que isso aqui é com certeza uma base do preço, caso a gente tenha pelo gráfico semanal um candle fechando acima dessa base, rompendo a máxima, eu sou comprador de milho, eu sou parceiro em comprar milho. Beleza? Provavelmente vai ser uma manipulação na região inferior de uma base, após o movimento de um drop, uma base para um possível rally. Então, seria um drop base rally. Então, eu sou comprador a favor desse movimento. Caso tenha um candle fechando acima da região. Se não fechar acima da região, eu não pensaria em compra. Então, vamos desenhar aqui para ficar bem bonitinho. O ponto onde eu preciso que ele tenha um candle fechando acima é acima de 54,50. Eu preciso que o milho tenha um candle fechando acima de 54,50 para eu poder pensar em alguma compra, entendendo que essa região aqui é uma região de acumulação para o milho voltar para os patamares aqui de cima. Beleza? Se ele não fizer isso, eu não consigo comprar. Beleza? Procurar por venda também no milho, infelizmente eu não consigo. No gráfico diário,
Dá para antecipar pelo diário? Dá para antecipar. Se tiver um candle fechando acima, você antecipa pelo diário. Se o diário estopar, você entra pelo semanal. Beleza? No diário aqui a gente não tem... não teve nenhum candle que fechou acima, né? Depois que o candle fechou abaixo, o primeiro que fechou abaixo foi esse candle. Então, esse aqui seria o primeiro candle que teoricamente fecharia acima, mas ainda não teve esse movimento. Se fechar acima, eu estou procurando argumentos para comprar milho. Beleza? Vamos colocar uma divergênciazinha. Pronto, interessantíssimo. Essa divergência sendo montada. A gente tem aqui o indicador subindo enquanto o preço está caindo. Então, sou parceiro, de fato, se tiver um candle fechando acima dentro dessa região aqui do milho, a favor de movimentos mais longos. Beleza? Com o MACD. Quero antecipar pelo MACD, Clinton. Esse candle de hoje já é a ticada. Estão vendo que o MACD já está ticando para cima aqui? Então, rompendo a máxima, já ativa o trade. Mas é o trade mais arriscado, né? O trade top é quando a gente tiver um candle fechando acima. Nada te impede de entrar no rompimento desse candle aqui, pela ticada do MACD. Mas ainda não tem o movimento do spring, né? Da manipulação, que é o movimento mais forte. Fechou? Então, seria essa a minha visão para CCM Food. Estou procurando por compra e não por venda em CCM Food. Beleza? BGI Food. Diário também? Diário também. Vamos lá. Diário não tem nem referência para a gente poder pensar, né? No semanal, praticamente a mesma leitura ali do milho, né? Vamos ter que procurar os últimos order blocks válidos. Aqui vai ser a nossa base. Isso aqui foi um rally, uma base e um novo rally. Agora essa região aqui é uma região compradora e não uma região vendedora dentro dos meus modelos, dentro do que eu entendo pelo movimento do preço. Então aqui eu estaria procurando argumentos para eu poder comprar. Quando eu coloco no diário, vamos colocar aqui o MACD para ver se facilita para a gente alguma coisa. No MACD não tem nada falando para a gente, fica difícil. Não consigo... A região é de compra, mas eu não consigo comprar pelo gráfico diário. Nem pelo 60. 60 vai ter uma divergênciazinha aqui, né? Preço caindo, enquanto o indicador está subindo. Pelo 60, você poderia pensar numa compra quando ticou aqui para cima. Mas bem forçada essa compra, tá? Aqui. Isso. Esse candle aqui, quando rompeu a máxima, você poderia ter pensado numa compra pelo 60, entendendo o MACD. Provavelmente aqui seria uma divergência de alta pelos 60 minutos. Aqui o preço está caindo enquanto o indicador está subindo. Ponto positivo é a quebra da linha do zero, que está mais alto que os anteriores. Então, esse topo aqui provavelmente vai ser testado ou superado. Então, pelos 60 minutos, dá para você comprar aqui, inclusive é o preço que está agora, e stop aqui embaixo, para tentar levar pelo menos até aqui em cima. Beleza? Essa seria um trade pelo 60 minutos. Pelo diário não tem nada, e pelo semanal, de fato, teria que esperar manipular a região da base, que foi criada aqui atrás. Essa regiãozinha aqui, ó. O rally, a base e o rally. Então, aqui, o ideal pelo semanal já teve um candle fechando abaixo, né? Então, vamos esperar um candle fechar acima para a gente poder pensar em alguma compra. Caso tenha um candle fechando acima da região aqui, dá para a gente pensar em alguma compra. Pelos 60 minutos, o trade acabou de ativar, dá para você tentar antecipar pelos 60 minutos. Essa é a minha visão do boi. Não consigo vender boi. Até porque a gente teve um movimento de drop, base drop, e o preço provavelmente deve mitigar até a região desse drop aqui, dessa última região de oferta, para depois pensar em um movimento vendedor novamente, com a expectativa de perder essa região de fundo. Beleza? Essa é a minha visão para BGI FTSE. Os ativos que vocês pediram acabaram. Vamos falar um pouquinho de Bovespa. Ibovespa, eu acho que pelo que eu vi, poucas pessoas estavam tendo esse cenário, né, de dólar mais forte e bolsa caindo. Inclusive, os nossos últimos vídeos estão aí para vocês poderem assistir, o da semana passada e o da outra semana. Agora, provavelmente, a gente está chegando num ponto de compra, né,
do Ibovespa. Aqui é um ponto interessante para a gente poder pensar em alguma compra, entendendo que isso aqui é o key level de todo o movimento de alta e que qualquer manipulação aqui é para dar mais um movimentozinho de alta pelo gráfico semanal, sabendo que a gente ainda no semanal não teve nenhum candle que fechou acima dessa região. E o ideal, dentro da minha leitura, é um candle fechando acima, logo depois um candle fechando abaixo, para poder pensar em alguma compra. Esse seria o meu cenário, em alguma venda, desculpa. O cenário ideal. Então, ainda olhando agora, né, depois que a gente já viu o movimento vendedor, eu estaria de olho pensando no movimento comprador com a expectativa de romper a região de topo lá para fechar um candle no semanal, para a gente pensar em uma nova venda. Aqui a gente já pode estar entendendo que o preço pode estar manipulando, né? Uma região fechou fora, fechou dentro, a favor do movimento, rompendo a máxima para ir lá testar a região, pelo menos dessa regiãozinha de topo aqui, dentro dessa ineficiência do preço que foi deixada. Então agora, hoje, amanhã, estaria procurando argumentos de compra até o preço dar uma recuada até ali 122 mil pontos, 121 mil pontos, para eu poder pensar de novo numa nova venda, entendendo também que isso aqui foi a nossa referência, aqui foi a nossa manipulação do preço, e aqui poderia ser a possível defesa do médio do play. Então, esse é o cenário que eu estou vendo agora para o Ibovespa. Beleza? Aí eu vi a galera falando de taxa Selic, não sei o que, nem me interessa isso aí. Ah, a bolsa Selic caiu e a bolsa caiu, tá errado. Não, a bolsa caiu porque estava caro. A gente falou aqui nos outros vídeos. E agora, provavelmente, a bolsa vai subir porque está numa região do que leva do gráfico diário. Só isso. Beleza? Então, essa seria a minha leitura para o Ibovespa. Ainda entendendo que tem região lá no semanal que ele precisa ainda ter um candle fechando acima dessa região para eu poder pensar numa venda mais confortável. Beleza? Essa é a minha leitura para o Ibovespa. Quando a gente coloca o dólar também a gente falou que o dólar estava próximo de uma região de fundo, né? E foi tiro e queda. O dólar agora subiu, né? O oposto. A gente vai ter essa região como a nossa referência, isso aqui como a nossa manipulação compradora. E agora o ideal é o dólar fazer um recuo até 4,80, 4,82, 4,83, para a gente pensar num movimento maior a favor do dólar, 5,10, 5,15, 5,20, 5,30 para o médio e para o longo prazo, que vai ser o oposto da bolsa. Então, de fato, eu ainda vejo o dólar fazendo um possível recuo ali até 4,80, 4,82, pensando num recuo para eu poder comprar, tomar posições de dólar a favor de um movimento. Ele podia deixar esse equal high aqui dentro dessa região, dentro desse order blockzinho aqui que foi válido, que nada mais é do que um drop, base drop, um tempo gráfico menor. Então, seria um movimento praticamente completo que eu estaria vendo aqui do dólar. Beleza? Então, essa é a minha visão para o dólar. O dólar agora teria que recuar um pouquinho para a gente poder pensar em alguma compra a favor do dólar. A compra que a gente deu foi aqui embaixo. A gente falou sobre essa compra aqui pelo MACD, por manipulação. Então, aqui foi a nossa compra, né? Agora aqui, o ideal é recuar para a gente poder pensar no novo movimento de alta para o doleta. Fechou? O DI, estou com DI ali em 10,20 mais ou menos, 10,30, é onde eu espero o final de toda a queda de dólar, tudo. Quando tocar aqui, provavelmente a minha expectativa é que vai ser o fundo do dólar, o fundo assim, onde o dólar tiver vai ser o fundo e o topo da bolsa. E provavelmente eu vou vender bolsa e vou comprar dólar quando o DI bater ali em torno de 10,20, 10,30. Fechou? Essa é a minha leitura que eu tenho para o DI confluindo com as bolsas. O S&P 500. A gente está chegando agora numa região que foi um rally, uma base, um novo rally. Agora essa base provavelmente vai ser uma base onde nós vamos ter uma possível parada do preço dentro dessa base, né? A gente teve o nosso equal high deixado aqui e que provavelmente o stop da galera fez todo esse movimento aqui, gerou toda essa liquidez. Agora ele tocou aqui nessa região de demanda para tentar com a expectativa de lá romper essa última região de topo. Mas, porém, contudo, entretanto, quando a gente coloca no gráfico de 4 horas, fica um pouco mais claro entender que aqui era o nosso key level do movimento e agora tudo isso aqui vai ser o nosso choque. Então,
Quando o preço voltar aqui no 4 horas, eu estaria procurando argumentos para eu vender S&P 500 aqui e S&P 500 aqui. Esses serão os meus pontos válidos, pensando num recuo, num movimento de alta para o S&P. Quando tocar aqui, eu vou querer vender a favor desse movimento, beleza? Então, provavelmente, o S&P deve subir nos próximos dias, a bolsa deve subir nos próximos dias, e o dólar, a minha expectativa é que ele dê um recuo nos próximos dias, mas para fazer um movimento macro oposto. Bolsa no macro tende a cair e dólar, provavelmente no macro, tende a subir. Essa é a minha expectativa pelo que eu consigo ler agora. O que a gente vai ter aqui agora, provavelmente, é um pequeno repique, né, tanto no S&P, tanto na bolsa, e de alta, e um repique de queda no dólar para poder fazer movimentos opostos. Beleza? Essa seria a minha visão para os mercados hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder, ou deixa lá no nosso Telegram. Não se esqueça também de se inscrever, de seguir a gente no nosso Instagram, @clinton.oliveira, @arianeoliveira. E é isso aí. Tamo junto. Brigadão por ter assistido até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like. Fechou? É nóis, tamo junto. Um beijo, um abraço e fui!